Sejam bem-vindos, estão todos convidados a me acompanhar nessa bela história de Jezabel que começa hoje. A história começa falando sobre Samaria, a capital forte e rica de Israel, e por isso era cobiçada por todos os reinos. E ao invés de continuar confiando no Deus Todo-Poderoso como antes, agora prefere fazer alianças com povos pagãos para proteger sua riqueza. Assim se faz o casamento de Jezabel e Acabe. Cada vez mais gente se tornando idólatra, o profeta Elias se prepara para voltar a Samaria e falar com o rei. Enquanto a princesa Jezabel se apresenta ao seu pai, ao reclamar dos cachorros, ele diz que foi um presente do rei. A princesa diz que a sua resposta continua sendo não, e se vira e vai embora. Seu pai grita de longe que já providenciou a morte do rei, pois ela sabe que com a morte do rei e ela se casando com o príncipe, logo se tornará a rainha. Em Samaria, o príncipe Acabe é acordado e fica sabendo que o profeta Elias está voltando. Ele não gosta do que escuta e vai direto aos aposentos de seu pai, o rei. Ele diz que não gosta dele estar deitado com aquela serva. E seu pai diz que mandou os cachorros de presente para o rei da Fenícia e ele mandou aquela mulher com tantos talentos no leito. O profeta Elias contempla a beleza das terras do alto da montanha. Ele diz que vai a Samaria, pois é uma missão que Deus lhe confiou. E ele grita que só Deus é o Senhor. O rei diz para seu filho não se preocupar com o profeta Elias, pois o povo está cada dia mais idólatra. O príncipe sai do palácio a cavalo e tropeça em uma jovem linda. Ele desce, paga pelos figos que foram amassados e diz que ela vai trabalhar no palácio. A princesa Jezabel diz para seu pai que ser rainha de Samaria não a estimula. E ele dá conselhos à filha e diz que ela manipule o príncipe Acabe e faça o que ele vai instruí-la, pois ela vai ser adorada em Israel. Ela gosta do que escuta. A serva Getúlia mata o rei e o servo que a viu receber o veneno da cobra para matar o rei tenta alertar todos, mas é ele quem morre no punho de uma espada. Alguns dias se passam e o príncipe se prepara para receber a coroa e está ansioso para conhecer a beleza da famosa princesa Jezabel. Todos estão ansiosos para ver a princesa e ela entra triunfante pelo salão, sob os olhares de todos, principalmente o príncipe. Ela o saúda como futuro rei de Israel e ele fala de sua beleza. Em pouco tempo o pai dela já está dizendo que ela envolveu o príncipe. Os dois estão muito à vontade quando entra o profeta Elias pelo salão. Ela pergunta quem é esse homem. O príncipe em silêncio vê o profeta se aproximar e gritar: chega de idolatria. Todos ficam espantados e a princesa Jezabel encara o profeta. Esse é só o início da história e tem muito por aí. O príncipe Acabe apresenta o profeta Elias para a princesa Jezabel e o convida para conversar em particular. O profeta diz que não está lá para conhecer ninguém e o que ele tem que falar, ele vai falar ali mesmo. Ele pede que o príncipe acabe com a idolatria antes que venha um mal maior para Samaria. Ele sai. O príncipe pede desculpas à princesa pelo inconveniente. O pai da princesa pede que ela não se envolva nos assuntos, mas ela diz que quer conhecer o profeta melhor e pede que o traga até ela. O príncipe Acabe diz que ninguém pode dar ordem ao futuro rei de Israel. Os oficiais dizem que a princesa não vai dividir os deuses. Se houver uma aliança entre Fenícia e Israel, Aserá e Baal serão deuses absolutos nessa terra. O conselheiro pede que o príncipe siga as palavras do profeta Elias e retire Israel desse pecado. Hannibal vai atrás do profeta e tenta levar ele para Jezabel. Ele puxa a espada, mas o profeta Elias não se intimida e pede que ele volte para a terra deles e não retorne para Israel nunca mais. O príncipe diz que amanhã será ungido rei, um reino que abre as portas para todos os deuses, inclusive Baal e Aserá. A princesa gosta, já os israelitas
não acreditam no que ouvem. Jezabel diz que nada mais admirável do que um futuro rei que impõe a sua vontade. Ela bate palmas e é seguida por todos no salão. O príncipe elogia Jezabel e pede que ela não se preocupe com o profeta. Ele diz que o profeta significa muito para os israelitas, mas para ele é um profeta comum. Jezabel diz que não foi o que pareceu. Nas ruas, o profeta Elias fica indignado ao ver as pessoas comprando imagens e quebra tudo. Ele grita ao povo dizendo que os deuses são incapazes de fazer qualquer coisa por eles. Jezabel pede que Acabe fale mais sobre o profeta. Ele diz para ela não se preocupar. Ela diz que não é bom começar uma aliança com mentiras. Ele diz que apenas quer poupá-la. Ela diz que é uma mulher sem temor. O príncipe diz que até hoje não conheceu uma mulher igual ela. Ela anda e diz, e nem depois de hoje vai conhecer. Keila, cunhada de Jezabel, passa mal. E Jezabel pede que ela fique curada para ver a sua conquista. O príncipe pede que a senhora Rebeca cuide dela. E Jezabel agradece pelo cuidado, mas diz que ela vai ser curada pelos deuses. Isaac escuta quando Getúlia recebe pagamento e os cumprimentos do rei por ter matado o rei de Israel. Obadias chama pelo seu nome e ele desmaia. E o rei pede que Getúlia fique de olho nele. Ele acorda do desmaio e vê a cara de Getúlia, desmaia de novo. Isaac conta para Obadias o que ouviu e ele pede que ele não conte para ninguém. Obadias conta toda a história para o profeta Elias, que vai até o príncipe. Ele ri da situação e não acredita. Depois ele manda chamar Obadias e Isaac e diz que eles estão espalhando mentira e da próxima vez vai cortar as orelhas e a língua do servo. O príncipe também chama Getúlia e diz que pesa sobre ela a morte do seu pai. Ele diz que não quer nem saber quem foi, pois o pai já estava à beira da morte e ele queria sentar no trono. Mas diz que vai ficar de olhos bem abertos nas conversas do palácio. E se alguma coisa acontecer a Obadias e a Isaac, ele mesmo mata a serva com suas próprias mãos. Depois o príncipe vai até o quarto de Jezabel e bate na porta. E lá ela está na cama com o general Hannibal. Depois de muito bater, Jezabel abre a porta e diz para o príncipe que estava conversando com o general. Ele sai e deixa os dois sozinhos e vai para sua cama se consumir de ciúmes. Os oficiais da Fenícia atacam o profeta Elias e Miquéia o ajuda a botar eles para correr. Chega o dia da coroação e o comandante Hannibal tenta falar para a princesa Jezabel que o príncipe vai pedi-la em casamento e será que ela está preparada para ser rainha desse povo. Já o príncipe Acabe se arruma para a coroação e se preocupa em saber se ela já está lá na sala à sua espera. Os profetas decidem ir à festa de coroação para impedir a loucura do príncipe. O sumo sacerdote se nega a ungir o príncipe como rei. Ele diz que só existe um Deus. O príncipe enche um saco de moedas e dá para o sumo sacerdote ungí-lo. Ele diz que a fé não pode ser comprada. Enfurecido de raiva, o príncipe Acabe pega um punhal. Ele abraça o sumo sacerdote e diz que se ele não vai ungí-lo, ele vai arrumar outro sacerdote que faça. E enfia o punhal no coração e mata o sumo sacerdote. O príncipe chama Hannibal aos seus aposentos e pede que ele suma com o corpo do sumo sacerdote. Ele diz que só recebe em ordem da princesa Jezabel. O príncipe diz que sabe que ele dormiu no leito dela e que ele faça o que ele está mandando, ele vai embora do palácio dele agora. Ele diz que vai fazer o que o príncipe ordena. Os profetas saem pelas ruas cantando e louvando ao Senhor até a entrada do palácio. Raquel discute com Miqueias na frente de seu irmão. A cerimônia começa e o príncipe pergunta pela princesa Jezabel. Ela chega depois dele e ele fica de boca aberta, e só então ele diz que pode começar a cerimônia. O comandante pergunta se o sumo sacerdote não vai ungí-lo e ele diz que ele não foi encontrado e que fez uma desfeita a ele. O príncipe é ungido pelo sacerdote. O profeta Elias e outros profetas entram no palácio bem na hora que o rei está discursando. Ele olha para os profetas e diz que como novo rei é de seu dever tomar a princesa Jezabel como noiva e futura rainha de Israel. Ela sorri. O profeta Elias grita dizendo que se ele casar com a idólatra será a ruína dele.
Ele vira as costas e a princesa diz que aceita o pedido. Acabe ainda grita dizendo que é o rei de Israel e que Deus está com ele. De costas o profeta fala: Deus não está contigo e você sabe disso. Os profetas vão embora e Acabe diz para a princesa que vai se casar o mais rápido possível. Ela diz que assim que ele fizer um templo com uma escultura para Aserá e Baal, ele diz: é meu presente de casamento. E todos os israelitas ficam tristes. Hannibal e os oficiais levam o corpo do sumo sacerdote e são seguidos por Miqueias de longe. E Jezabel manda Getúlio descobrir aonde fica o profeta Elias. O rei recebe os cumprimentos do povo e o sacerdote pede as moedas que o rei prometeu. Ele pede que Isaac vá buscar em seus aposentos. Os oficiais enterram o corpo do sumo sacerdote e saem. Miqueias chega e descava e chora ao perceber que é o corpo do sumo sacerdote. O oficial retorna ao local e vê Micaías carregando o corpo do sumo sacerdote e vai atrás. Micaías segue com o corpo do sumo sacerdote direto para o palácio. O oficial corre e avisa Hannibal. Ele diz que não pode impedir e pede que ele suma da sua frente. Hannibal cumprimenta o rei pelo noivado e ele diz que contará com a ajuda dele em campo de batalha e somente no campo de batalha. Pergunta se ele entendeu e ele diz que entendeu. O rei comemora e brinda com os convidados quando Miqueias grita e entra com o corpo do sumo sacerdote enrolado no tapete. E ele fala: o general Fenício e 2 oficiais enterraram o corpo do sumo sacerdote. Eu vi. Todos ficam espantados e o rei com a boca aberta. Micaías põe o corpo do sumo sacerdote em frente ao rei, que ainda está em silêncio. O general da Fenícia diz que não tem motivos para matar este homem, já que ele nem o conhecia. O rei quebra o silêncio e diz que está triste com a morte do sumo sacerdote, mas que Micaías não pode acusar sem prova. Ele grita dizendo que tem certeza e não está mentindo. Jezabel diz que é uma acusação muito pesada e pede que ele mostre as provas contra o general dela. Todos começam a falar e dizer que acreditam em Micaías. O rei grita e manda prendê-lo. Obadia interfere e pede pela misericórdia do rei que não o prenda. Ele pede que Micaías saia do palácio e ele sai levando o corpo do sumo sacerdote. Jezabel e seu pai tiram satisfações com o general Hannibal porque ele acatou as ordens de outro rei e ordenam que isso nunca se repita. Os israelitas sepultam o corpo do sumo sacerdote Menahem enquanto o profeta Elias fala palavras louvando o nome do Senhor. O general Barzilai pede autorização ao rei para iniciar as investigações sobre o assassinato do sumo sacerdote. Ele diz que não. O general pergunta se o rei vai deixar impune os assassinos do sumo sacerdote e ele pede que o general se retire. O profeta Elias diz que tem que pedir direção a Deus do que fazer. Enquanto o rei, na sua cama sozinho, pensa na morte do sumo sacerdote e na atitude de Micaías e fica angustiado. Getúlio pergunta a Hannibal para onde a Jezabel vai, já que solicitou uma comitiva, e propõe ser aliada do general. Ele pede que ela saia dos seus aposentos e manda ela perguntar ao rei o que a filha pretende. O general Barzilai diz que vai acompanhar a princesa na comitiva. O general Hannibal diz que não precisa. E o general Barzilai responde: é ordem do rei. Jezabel chega para sair e Acabe está à sua espera. Pergunta se a princesa dormiu bem, ela diz que sim. Ele tenta saber para onde que ela vai, mas ela não diz. Ela apenas informa que na volta conversará com ele sobre sua missão. Ela sai com a comitiva e o rei pede que Obadia mande um soldado do palácio segui-la para saber para onde ela vai. Micaías está sozinho para se purificar. E Raquel faz questão de levar comida para ele junto com seu irmão. Jezabel bate na porta do profeta Ilã e diz que quer falar com o profeta Elias. Se você gosta da novela, eu peço a gentileza de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Participe comigo deixando um comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.